Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Hoje é dia 20 de novembro, feriado nacional, dia da consciência negra. Estamos aqui entrando dentro da tua casa, agradecemos esse privilégio num programa Telescópio muito especial, muito mesmo, porque a gente já passou essa semana aí com uma temporada de chuva boa, vem mais chuva aí, é época da natureza nos mandar chuva. E o verão é assim mesmo, mas também traz algumas questões problemáticas, como é o caso da dengue, que todo ano assusta muito o nosso país como um todo. E para falar sobre essa questão da dengue, eu recebo aqui com muita satisfação, vou começar aqui pela minha direita, Arlindo Roberto, e do lado dele o Claudinei Costa, que são supervisores de campo da nossa vigilância epidemiológica. Sejam muito bem-vindos, Arlindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Muito obrigado. Claudinei, obrigado. Bom, nós que agradecemos pelo convite e a oportunidade de estar falando um pouco a respeito da dengue. É importante, né? A hora é agora, né? É. Melhor do que falar depois que vira epidemia, né? Sim. Exatamente. Maravilha. Muito obrigado de verdade pela participação de vocês. Eu vou chamar um break bem rapidinho para fazer um agradecimento aos nossos apoiadores e na volta a gente conversa aqui com o Arlindo e com o Claudinei. Quero agradecer ao Plano Familiar Camargo, também à Unimed Sul Paulista, ao Sicredi Cooperativa de Crédito, a DNA Florestal e ainda a Água Mineral Sarapuí. Vou chamar um break bem rapidinho, fique ligado que a gente volta já já para falar da dengue. Muito bom. Agora sim, eu lembro aos nossos telespectadores que hoje, dia 20 de novembro, feriado nacional, dia da consciência negra, o programa está sendo gravado. Motivo por esse que não vai dar para a gente interagir ao vivo com o telespectador. Mas tendo dúvidas sobre essa questão da dengue, como prevenir, mande mensagem para a gente, seja pelo YouTube, Facebook, Instagram, que a gente faz questão de responder e consultar os técnicos aqui. Quando se fala em consciência negra, que é o feriado, eu lembro de uma palavrinha só que é consciência. E quando a gente fala de dengue, tem tudo a ver com um ato de consciência. A dengue, eu vou passar para eles, é um mosquito que contamina, que pode contaminar e pode levar a óbito. Então a gente precisa encarar esse assunto com muita seriedade. Arlindo, qual que é o comportamento desse mosquitinho da dengue? O mosquito da dengue, o macho, ele só se alimenta de seiva de plantas. A fêmea, ela se alimenta do nosso sangue para poder maturar e eclodir os seus ovos. Então, quando falar foi picado pelo mosquito, é só a fêmea que nos pica. Ela, eu costumo dizer que a pessoa pergunta, esse copinho d'água aqui, se deixar com água da dengue? Dá. Essa garrafinha. Eu costumo brincar que tudo que vier à mente da pessoa que acumula água por mais de 3 dias é um criadouro do mosquito da dengue. Uma tampinha assim, é um criadouro. Tomou chuva porque o menino largou mosquitos. Na rua. Exatamente. Vai juntar mosquito. É muito mosquito. E para isso, uma vez eu fui num curso, um sulfite, uma planta de sulfite desse tamanho, em laboratório, ela eclode cerca de 2 milhões de ovos. 2 milhões de mosquitos. É só a fêmea que pica, ela pica preferencialmente mais para o horário da tarde ou com pouca luz, isso é o que diz a literatura. Mas a prática a gente não tem certeza, pode ser que pique o dia todo quando ela sentir fome, vamos dizer assim. Né? E ela voa por cerca de 200 metros, ela vive por cerca de 45 dias, ela põe cerca de 300 a 400 ovos, entendeu? E detalhe, lembra da tampinha de garrafa? Se ela pôr aqui o ovo aqui hoje
E se daqui 1 ano e meio colocar água aí, em cerca de 5 minutos, eclode os ovos. Mas a gente brinca que o ciclo completo é 7 dias. O ovo, a larva, a pupa e o mosquito na sua fase alada, que vai viver por cerca de 45 dias. E como que a gente evita? Não tendo criador. Se não tem criador, não tem mosquito da dengue e mosquito nenhum. Claudinei, o Arlindo deu uma aula aí, como se fosse tudo simples, mas não é bem assim, né? É difícil da gente estar monitorando tudo. Complicado. Até porque tem a calha do telhado, que a gente nem sempre tem acesso, tem um vaso de planta, tem um potinho que ficou ali do lado de fora da janela. Correto. No município nós temos todos os moradores, todos os lugares que a gente faz visita, a gente tem os moradores, as pessoas como parceiro, porque o agente não vai estar o tempo todo na casa verificando as condições. Em cima do que o Roberto falou, vale lembrar que, como ele falou, de 1 ano e meio, de 1 a 1 ano e meio, fica os ovos sem ter a água. Então, mesmo que tenha um recipiente sem água... Ele sobrevive depois que secou. Na verdade, ela bota no seco. No seco, até chegar ao nível de água, daí eclodir para a larva. Então essa tampinha está lá no chão da rua. Sem Pode água ser nenhuma. que esteja ovinho lá. Sim. Ovo e aí choveu por mais ontem. De 1 ano, daí a água chega no nível onde está o ovo e eclode para a larva, né? Daí o ciclo que o Roberto falou é 7 dias. E como o senhor falou, é muito difícil o controle e os cuidados com o criadouro, a gente tem todos os moradores como parceiro. A gente pede encarecidamente assim, que recebam a gente na sua casa, né? Ainda a gente tem algumas questões de recusa, a pessoa... Como está sendo divulgado hoje no programa Telescópio, aqui na TVI, o pessoal tem informação na casa, mas é sempre importante receber o agente que passa alguma informação despercebida. Um ralinho, um recipiente que possa estar despercebido com acúmulo de água, um reservatório atrás da geladeira que pode estar com um pouco de água, e sempre cabe orientação, informação que a gente vai estar transmitindo. Então a gente pede, mesmo tendo informação, recebendo pela TV e nos meios de comunicação, principalmente quando tem transmissão, Sim. se torna frequente a informação, mesmo a gente, por exemplo, se a gente acha que tem todo o conhecimento, sabe de tudo. E muitas vezes na casa a gente passa despercebido uma situação que a gente passa a ser um lugar onde está tendo a infestação do mosquito. E passando para a casa vizinha, para outro vizinho, né? Vale ressaltar aqui que muitas vezes a gente reclama, tem situações que o pessoal liga lá para a gente no setor, a gente recebe reclamações, solicitações através do ouvidoria do SUS, 156, e no próprio setor, que fica na Francisco Vale 925, né, bem em frente à papelaria principal, o pessoal pode protocolar ou tá ligando lá para a gente, e tem muita gente que liga e fala assim, pode estar ligando, né, o telefone 3273-2567, o nosso telefone, e o nosso endereço é Francisco Vale 925, né, e tem gente que chega a ligar para a gente, viu, vocês não podem vir aqui do lado de casa? Eu estou vendo aqui da minha casa, tem um potinho lá com água. No vizinho. Não terreno aberto. Daí a gente orienta, viu, o senhor não pode ir lá fazer o favor, recolher, se for não for utilizável, jogar fora. Porque muitas vezes esperam o nosso agente ir, ou esperam um agente fiscal estar indo, uma situação que o próprio morador pode resolver o problema. Então a gente pede assim para todo mundo estar atento, e o que puder estar resolvendo, está resolvendo. Os nossos agentes passam com frequência, né? A gente tem 5 equipes que fazem a visita no município como um todo, né? 5 equipes. Que fazem a visita, daí no caso de rotina, atendimento a bloqueio, caso suspeito, né? Então, o que a gente reforça para o morador? Muitas vezes pode passar na mesma semana, umas 2 ou 3 vezes na casa do morador. Tem a visita de rotina, que vai orientar só, né? Tem a visita que surge com um caso suspeito, daí é feito um bloqueio, vai ter uma nova visita, e caso esse caso seja confirmado, tem a nebulização, que é a aplicação do inseticida para eliminar o mosquito adulto que está voando e podendo transmitir a dengue naquele momento no bairro ali, né? Perfeito. A prefeitura, essas equipes que fazem visita de rua, elas vão uniformizadas? Sim, o pessoal tem uniforme, né? Tem o crachá, e em caso de dúvida, até mesmo esse telefone que a gente passou... Acho que é importante, eu vou repetir, vou esperar um pouquinho para as pessoas pegarem, dá tempo de pegar papel e caneta, porque o verão está começando, né? A época da chuva está começando. Então, a gente poderia fazer um pacto aqui em Itapetininga para que não tenhamos... Dizer que não tenhamos nenhum caso de dengue é um pouco ambicioso.
Mas por que não, né? Sim. Se todo vizinho, como falou o Claudinei, todo morador é participante dessa campanha. A gente tem como parceiro todo morador, porque ele é o principal responsável por eliminar os focos. E pode ser pela rua dele, pelo terreno vizinho calçada aberto, do lado, vizinho. Ou até mesmo observou, mora no sobrado, observou na casa do vizinho uma situação Avisa que o possa ser vizinho. conversa com o vizinho, né? E a gente atende a solicitação, reclamação, tudo, visando sanar as irregularidades, né? A gente orienta, notifica, né? Busca sanar ao máximo a regularidade. Então, dessa forma, o morador também pode fazer isso, buscar sanar o quanto antes ele espera. Ele pode ser um agente multiplicador. É muito interessante isso, ele ser um agente multiplicador, a gente tem ele como parceiro. Todas as informações que a gente passa, ele espera que ele multiplique, tanto para o pessoal da sua residência, como no seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade que ele frequenta, que acabe multiplicando, né, para o pessoal também tomar os cuidados necessários. Na verdade, ele é o principal agente do controle. Todo morador, todo morador. É uma simbiose. No passado, se achava que o mosquito era da saúde. Não. Achava que o mosquito era do controle de vetores. Depois é da saúde como um todo. Não. O mosquito, ele está na sociedade. É uma simbiose. Nós somos quantos? 50 funcionários. A cidade tem quantos? 180 mil habitantes. É uma cidade de geografia imensa. É uma utopia achar que somos nós que vamos resolver o problema. Quem vai resolver o problema e não ter criadouros é cada pessoa lá na sua casa, lá no seu trabalho. Nós estamos para colaborar. É uma simbiose. Todos nós, mosquitinho de todos nós. Claro. Eu vou repetir o telefone e vou repetir mais vezes aqui no programa. 3273-2567. É o telefone lá da Vigilância Epidemiológica. Mas para tirar dúvidas, alguma informação ou até mesmo algum chamado. Mas eu acho que a dica que eles estão dando aqui é a mais importante. Sejamos, cada um de nós, um agente de fiscalização. Agora, por exemplo, na casa do lado, a casa está fechada, abandonada, e ficou uma piscina lá. Chove, a piscina está lá, tudo esverdeada. Se numa folha desse tamanho juntam 2 milhões, imagine numa piscina abandonada. Se não tiver possibilidade da gente entrar na casa, né? O vizinho não está, pode chamar vocês. Se a casa estiver fechada, como é que faz? A nossa ação, o senhor diz? Daí a gente pede para o morador, em caso de imóvel fechado, né, ele fazer a solicitação através dos canais. Ouvidoria do SUS, 156, o nosso telefone, ou até mesmo lá na nossa base, né? E a nossa ação é assim, o agente vai fazer visita, o imóvel estando fechado, ele gera uma demanda, né? Que depois vai para o fiscal, está verificando as condições do imóvel e está vendo se tem placa de aluga, se eu venda. Caso tenha, é até mais fácil o acesso, que a gente faz o contato com a imobiliária faz o contato direto com o morador, franqueia a entrada, né? Os agentes entram, orientam os cuidados necessários. No caso da piscina, que seja feita a limpeza, utilizados os produtos de forma adequada para que não prolifere a larva, né? Tem a questão, nesse imóvel desocupado, de vasos que não estão sendo utilizados, vaso sanitário, que também tem que ser feito o tratamento, ralo. Então, o imóvel como um todo, a piscina é preocupante, que seria o maior... Verdade, mas numa casa abandonada... Tem várias situações. Falei da piscina, mas tem o vaso sanitário, as calhas... Caixa d'água, ralo externo, tem outras situações. Tanto os nossos agentes de controle de endemias vão estar verificando, quanto os agentes de fiscalização. Muito bom. Deixa eu chamar um break rapidinho, porque tem muito assunto ainda para falar. E é importante essa lição número 1. Todos nós somos responsáveis por manter a cidade livre da dengue. Vamos lá, chamar um break aí bem rapidinho, João Paulo, a gente volta já já. Há 18 anos nasceu o Hospital Unimed Sul Paulista. E junto com ele, o compromisso de promover saúde e bem-estar a cada paciente. Agradecemos a todos os profissionais que, com dedicação e excelência, constroem diariamente essa história marcada por segurança, confiança e credibilidade. Hospital Unimed Sul Paulista, 18 anos de tradição e inovação em cuidar.
Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. A DNA Florestal oferece soluções completas para o cuidado e preservação do meio ambiente. Trabalhamos com a venda de mudas de qualidade, manutenção de áreas verdes, elaboração de TCRA, arborização urbana e projetos de paisagismo. Com 12 anos de experiência, já cultivamos mais de 150 mil mudas no nosso garden, com variedade de mais de 150 espécies para atender diferentes projetos. Vamos transformar seu espaço em um ambiente mais verde, bonito e sustentável? Entre em contato e solicite seu orçamento. Você merece se sentir ainda mais confiante. E com a Beauty November do Boticário, dá para fazer isso economizando. São mais de 500 produtos com até 60% de desconto. É a sua chance de repor o seu estoque de favoritos com o menor preço do ano. Passe nas lojas e aproveite. Promoção válida até 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Beauty November é o Boticário. No Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Abra sua conta. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Prontinho, de volta ao programa Telescópio. Repito, hoje é dia 20 de novembro, feriado, dia da Consciência Negra. O programa está sendo gravado. Mas tem dúvida sobre dengue? Manda nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que a gente responde ou encaminha para a equipe da Vigilância Epidemiológica se a gente não souber responder. Mas agora a gente sabe tudo porque chegou o chefe, né? Exatamente. Agora chegou o chefe. Deu mais tranquilidade. Agora, ufa! Anderson da Silva, seja muito bem-vindo. Você que é coordenador da Vigilância, né? Muito trabalho lá, Anderson. Obrigado pelo convite, agradeço estar Sempre participando com vocês mais uma vez, né? Ah, não pode parar, né? Além das arboviroses, a gente tem as notificações compulsórias, meningite, sarampo, a gente sempre está nativa, mas graças a Deus que tem trabalho, né? Graças a Deus tem trabalho. E agora é a época da gente começar a se preocupar com a dengue, né? Porque vem aí o período de chuva, vem o verão. É muito simplório eu dizer que a dengue prolifera numa cidade descuidada ou não? Se a gente cuidar da cidade, da nossa casa, do nosso quintal, evitar tampinha no chão, lixo, potezinho, a gente evita a dengue, não é isso? A gente evita. É que a gente fala, sempre é conscientização. Conscientização de todos, né? Do poder público, da comunidade, né? Então a gente precisa dessa união para a gente fazer o combate ao mosquito, né? E todo ano a gente vem sofrendo, falando da dengue, quantos anos falando da dengue, né? E a gente sabe que depende das pessoas. Então, se cada um fizer a sua parte, faça uma partinha pequena, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue o combate ao mosquito. Então, é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Não, acho que foi o Claudinei que comentou. Viu, são 50 funcionários. Vão visitar todas as casas da cidade? Impossível. Em lugar nenhum, né? Em cidade nenhuma. Então, assim, a população tem que ser parceira disso. E aí, o Arlindo estava comentando... Tem até um folhetim aqui, Cidade Unida contra a Dengue. Não é difícil de fazer um checklist, né, Arlindo? Não, o checklist ele é bastante prático. E pegando o gancho do Claudinei, o seu, né? Realmente a população de Itapetininga, ela entende essa simbiose e ela é bastante participativa na questão de tomar uma atitude. Hoje todos sabem como que pega a dengue, o que é dengue e sintoma, mas a atitude às vezes uma ou outra pessoa não tem. Mas Itapetininga, graças a Deus, tem essa atitude e é bastante parceira nossa, como disse o Claudinei. E uma coisa muito simples de fazer é um checklist. Uma vez por semana, a gente fazer uma varredura no quintal da nossa casa, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, e ver se não tem nada acumulando água. Ou mesmo algo que possa vir a acumular água.
eliminou, quebrou o ciclo do mosquito, vida que segue. 10 minutos. 10 minutos é o suficiente. É o suficiente. E viu, e esse folhetim é bom? Vai ser distribuído pela cidade aí? Tem bastante ou não? Esse panfleto, na verdade, é um panfleto que a gente já usou há um bom tempo, né? Tá. A gente está com poucos agora, mas foi campanhas anteriores, esses panfletos que nós fizemos bastante no ano que iniciou a pandemia, 2020. Foi o ano que nós trabalhamos muito esse panfleto da casa. E o que o Anderson falou, comentando nessa época, na verdade, a gente trabalha, como o Coronel falou, as 5 equipes de campo o ano todo. A gente visita todas as casas do município, no mínimo 4 vezes por ano, na rotina, fora as outras atividades. Sim. Além disso, nós temos a 6ª equipe, que faz visita em todos os imóveis especiais da cidade. Que é um imóvel especial? É um local com um grande número de circulação de pessoas, escolas, creches e por aí vai, faculdades, e em pontos estratégicos. O que é um ponto estratégico? É um local com um grande número de criadouros, por exemplo, cemitérios, ferro velho, borracharia. Dentro dessa intensificação que a gente trabalha mais, além da rotina o ano todo, que mantém a rotina também de julho a dezembro. Também de julho a dezembro, a gente intensifica ainda mais. Algumas áreas mais prioritárias, a gente bate na visita ainda mais. Uma dessas 5 equipes faz agosto, outra setembro, outra outubro, outra novembro, outra dezembro, para diversificar um pouco e para fazer bem intensificado mesmo. Além disso, essa equipe que visita os imóveis especiais e os pontos estratégicos, eles passam inseticida em todos os pontos críticos mais necessários. Em agosto, em outubro e em dezembro. Então, e nesse período também a gente faz uma intensificação também, visitando todos os acumuladores que a gente consegue visitar. Nós visitamos nesse período cerca de 100 acumuladores. E até agora já fizemos a limpeza de cerca de umas 10 casas, né, Ney? Cerca de 10% deles. É muito gratificante esse trabalho de formiguinha. Quando a gente chega numa casa de um acumulador onde está numa situação, a gente tira 3, 4 caminhão ali de inservíveis e a casa se transforma, né? Esse trabalho a gente conta com a parceria do CRAS, né, do Secretaria de Serviços Públicos, que auxiliam com funcionário, com os caminhões e a mão de obra para remover os materiais, máquina, né? E como o Roberto falou, é gratificante, além de ajudar a família que está passando por aquela situação de acúmulo de material, o entorno vizinho, né, tem tudo uma consequência desse acúmulo, e também tirando grande quantidade de materiais que possam acumular água, resolvendo um problema crítico nosso, do nosso setor. Isso aí pode ser de pouca percepção por parte da população, mas acho que é o CAPS, ou a vigilância mesmo, que tem cadastrado esses acumuladores, né? A gente tem no município, Fábio, salas que a gente fala de situações. Então a gente tem a sala de situação de arbovirose, quando a gente reúne a pessoal da Secretaria da Saúde, Educação, Obras, que a gente faz um trabalho em conjunto em relação ao cenário que está no município, para a gente ver as ações que a gente vai estar desencadeando. Por exemplo, todo mês a gente faz essa reunião e vê o cenário, e a gente vai desencadear as ações, mutirões e tal. E a gente tem também a sala de acumuladores. Então, a gente conseguiu mapear no município de Itapetininga todos os acumuladores do município. Cerca de 100 acumuladores. 100 acumuladores. E a gente trabalha um a um, porque é um trabalho que você tem que convencer a pessoa. Geralmente, ele tem um problema que seja já psiquiátrico, alguma coisa que desencadeou isso na pessoa. Então, a gente tem que trabalhar essa pessoa lá atrás. A gente tem que conquistar a pessoa, porque você vai estar invadindo o espaço dela, entrando na casa dela, tirando o que ela acha que é importante para ela. Em tese, está invadindo um espaço que é privado, né? Isso, é a casa dele lá. Isso. Né? Então a gente tem um trabalho que a gente faz, né, para a gente não perder também a confiança da pessoa, porque a gente sabe que ela vai acumular de novo. Então a gente vai ter que voltar a conversar com essa pessoa. Então a gente tem que trazê-la para o nosso lado, explicar sobre, né, o risco que tem a saúde, convencer essa pessoa, a gente retira esses materiais, muitas vezes a gente retira e vende o material, o que dá para a gente fazer a reciclagem, dá esse dinheiro para a pessoa, que, né, a gente faz um trabalho em conjunto com o cidadão mesmo. Então, a gente é um trabalho que a gente tem todo ano, isso a gente trabalha com essas pessoas. Só que é um trabalho que você imagina, são 100 pessoas. Até você conseguir convencer a pessoa de fazer essa limpeza, então a gente vai casa a casa, fazendo o convencimento dessas pessoas, tá? Sim. O que está na rua a gente pode tirar.
que tá na rua. Vamos falar, o cara acumulou na calçada da Às casa. vezes invade a calçada lá. Agora, dentro da propriedade da pessoa, tem pessoas que a gente fez até ação judicial para poder entrar no estabelecimento da pessoa para fazer a limpeza. Você ter uma noção. Anderson, existe, eu não sei se já começou esse ano, um mapeamento da cidade? Olha, teve um caso lá no Jardim Itália, teve 10 no Jardim Fogaça, Caso dele? 2 de dengue. Não, isso é feito todo ano, desde sempre. Nós trabalhamos... Assim, Fábio, o fluxo a pessoa chega no hospital, ele vai receber uma notificação do suspeito de dengue. Sim. A hora que essa notificação é feita no hospital, tanto na Unimed, quanto nas unidades de saúde, quanto no HLOB, essa notificação sobe para a vigilância epidemiológica. Vai para vocês lá. Sobe para nós a vigilância. Esses dados a gente já vai informar o Estado que é um caso suspeito de Itapetininga. E nisso a gente já dispara para os meninos da arbovirose, para eles já fazendo ações de campos. E conforme chegam os resultados, a gente consegue mapear onde a gente está tendo o maior número de casos. Né? Então a gente consegue ver por bairros aonde a gente está tendo uma incidência maior de casos. Para poder fazer um ataque. Para a gente fazer um trabalho específico lá. Daí nessa sala de situação a gente fala, ó, pessoal, por exemplo, o bairro da Vila Regina, a gente está com X casos, aumentou bastante os casos. A gente vai fazer uma força-tarefa nesse local, entendeu? A gente vai gastar mais energia nesse local, naquele período, entendeu? Então as pessoas falam, mas está trabalhando mais no bairro X. Porque lá o cenário está pior. Os indicadores apontaram. Sim. E quando vem confirmado, tem um caso aqui, né, de determinado bairro, é feita uma investigação daquele caso ou não? Para saber, assim, provavelmente ele pegou dengue aonde? O mosquito anda 200 metros, não é isso? Na verdade, quando chega a notificação para nós, ela já diz se é autóctone ou se não. Tá. Esse ano nós tivemos 2.601 notificações até esse momento, tem 2 casos aguardando, tivemos 413 casos confirmados de dengue, 408 autóctones, 5 importados, e infelizmente um óbito. E tivemos 2.186 casos descartados. Chegou o caso lá. A hora que ele fala autóctone, é do município. Daqui mesmo. Pegou aqui mesmo. O desimportado é a pessoa que está numa viagem, o cara está no passeio, ele chegou com sintomas e a gente consegue fazer essa investigação epidemiológica, entendeu? A gente vai na casa, faz entrevista e tal, a pessoa estava nos últimos 15 dias viajando. Então essa dengue, ela veio importada, veio de fora para o município. E dentro do município a gente consegue rastrear também os casos que são do município em si. Perfeito. Daí os lá casos dentro, constatados, a maioria é daqui mesmo. Daí dentro do caso, constatou o caso lá na região X. Vai uma equipe para lá para fazer o que é mais importante. A buscativa, para saber se não tem mais casos ali na redondeza. Vai visitar a casa do paciente e, com a ajuda da população, eliminar todos os criadouros. Eliminou todos os criadouros. 2, 3 dias depois, vem uma outra equipe nossa para fazer a nebulização, aquele que o Claudinei falou, com bombas costais, passando inseticida para matar as fêmeas que estão naquele local, naquele momento, para não transmitir para outras pessoas. Porque se teve um caso ali, naquela casa, e foi confirmado é dali mesmo, é porque tem um mosquito ali, e naquele entorno. Exatamente. Contaminado. Aí é feita a pulverização ali. Porque o que é importante saber no caso da transmissão, como o Roberto já frisou bem, é a fêmea que transmite, né? Ela se alimenta do sangue e o macho de seiva. E a fêmea, a partir do momento que ela transmite para uma pessoa, aquela pessoa fica hospedeira, né, do vírus, e se uma outra mosquito picar a pessoa que não está contaminada, ainda contamina o mosquito, e o mosquito passa a transmitir para outras pessoas. Por isso tem um ciclo que é importante, todo esse trabalho de bloqueio contra o criador, de evitar que tenha um mosquito no local, e depois vem a nebulização para matar os mosquitos que podem estar transmitindo naquele momento. A nebulização, então, é feita localmente, não tem mais aquele tratorzinho que passava pelas ruas da cidade, não? Na verdade, nós nunca trabalhamos com nebulização veicular. Sempre foi no nosso município a costal. A costal, inclusive, é que o Ministério da Saúde e o Estado mais recomenda por ser mais eficiente. Mesmo essa costal, que a gente vai na costa, para o trabalho ser eficiente, tem que ter N coisas combinando. Eu estar num bom dia ali para trabalhar, a máquina eu tenho que regular certinho a quantidade de veneno, a quantidade do jato, para ficar o tempo necessário no ar para pegar a fêmea enquanto ela está passando ali. Não pode estar ventando, não pode estar chovendo. Então é um trabalho muito, muito técnico. Entendeu? Às vezes a gente vai passar na casa do cidadão X. Ele fala, viu, mas você não passou mais para lá. Eu falo, daí a gente explica, não, é que daqui de onde a gente está, o veneno chega lá.
Entendeu? É um trabalho extremamente técnico e minucioso. São bons meninos, hein? São tem bons, município, Fábio, que faz o veicular, né? Só que o recomendado é o intercostal mesmo, fazer casa a casa. Porque, na verdade, o mosquito, ele tá na casa. Aí você vai na rua, faz na rua, não é tão eficaz, você vai gastar um produto que é caro, sai caro isso para o município, para o estado, ou para o ministério. Então, assim, é uma coisa mais eficaz. Então, o pessoal pensa, mas o carro saindo e fazendo é mais rápido, por que as pessoas não fazem isso? Por que o município não trabalha isso? Entendeu? Então, a gente trabalha casa a casa, que é mais eficaz. Então, a gente faz uma economia do produto. Exatamente. E faz no com maior eficiência. Com maior eficiência. Aquele veneno só fica na rua, ele não vai entrar nas casas. Do veículo com equipamento costal, que o veículo passa na rua, se a pessoa tiver com a casa fechada, não tem tanta eficiência. Perfeito. Até a aplicação do inseticida no equipamento costal tem uma série de recomendações que é passado para o morador. Ele tem que deixar a casa totalmente aberta, tirar os alimentos, tirar recipiente de consumo animal, abrir cortina, para que tenha eficiência do inseticida, né? Para fazer o checklist aí que o Arlindo propôs, trate a água da piscina com cloro e limpeza. Bom, piscina precisa ser cuidada mesmo, você não tem jeito. Lave bem o suporte de garrafões de água mineral na hora de trocar. Porque você vira o garrafão ali, sempre fica água acumulada ali, né? Onde te pega a água ali. Nem sempre a gente vê, né? É isso aí. Entregue pneus velhos no serviço de limpeza urbana. Pneu para juntar água ali é facinho. Coloque areia nos pratinhos de vasos e plantas. Isso é uma regra antiga aí, mas eficiente, né? Porque o que não pode ter é água acumulada. Exatamente. Num chachim úmido não é o caso. Sem problema. Então, põe areia ali no vaso, tal. São dicas eficientes. Jogue todo objeto que acumula, jogue todo objeto que acumula água no lixo. Então, realmente, não adianta ficar guardando garrafa velha no quintal, latinha de cerveja. Exato. Tudo isso aí é mão beijada para juntar mosquito, né? Feche bem saco plástico e mantenha a lixeira tampada. Perfeito. Sacolinha lá no tempo também vai juntando água. Remova as folhas e tudo que impede a água de correr. Acho que aqui também está falando de lajes e calhas. Sim. Laje da casa dificilmente está, e as calhas ao alcance dos olhos. Então, de vez em quando, vale a pena observar isso, né? Dentro de casa, Anderson, retire a água e lave com detergente a bandeja da geladeira. Putz, isso é interessante. Tem aquela bandeja atrás da geladeira, pouca gente olha para ela. Eu, por exemplo, faz tempo que eu não vejo. Lave vasilha de água de seus animais. Como é que... Pelo menos uma vez por semana. Que cuidado fazer com boquinha de água do cachorro? Esponjinha com água e sabão, pelo menos uma vez na semana, lavar bem, né? Já tira os ovos que podem ficar alojados na borda, já evita o ciclo do mosquito. Muito bom. Guarde as garrafas e balde de ponta cabeça. Verifique os ralos de casa. Viu o ralo? Tem lá no quintal aquele ralo lá, furadinho e tal. Mas tem água lá dentro, né? A gente não enxerga. O que fazer? O que a gente pode jogar lá? Água sanitária, por exemplo, ou não? A água sanitária também pode ser utilizada, mas ela evapora. No fim, a pessoa coloca uma certa quantia, não coloca mais, né? Ela vai continuar proliferando o mosquito. Um pouco de sabão em pó ou detergente, né? E no quintal mesmo, sempre fazer um fluxo, tipo, está muito tempo parada aquela água lá, né? Bater um jato de água ali para renovar aquela água e tá usando os produtos alternativos para que não prolifere o mosquito. Até tem eficiência da telinha, né, que a gente fala, colocar no ralo, até por causa de escorpião mesmo. Então, assim, tem, né, animais que vêm peçonhentos que vêm. Então, você pode colocar até a telinha no ralo ali, porque é eficaz também contra outras... Para proteger. Para proteger. Publicamos hoje aí nas redes sociais, ontem, nas redes sociais da TV, aí, a preocupação com escorpiões também, né? Sim, a gente já mandou para as escolas, todas as escolas a gente mandou no e-mail das escolas, disparamos para a prefeitura também os cuidados, que agora tem incidência também do escorpião. Do escorpião também. Isso. Também é típico da época aí. Da né? época. Anderson. Aí, falando dos cuidados aí, você citou, tem dos entulhos, né? As pessoas acabam acumulando entulho e tal, e a gente tem os pontos estratégicos aí para fazer a entrega, né, Arlindo? Os entulhos, né? A gente tem na prefeitura o serviço, então as pessoas podem estar direcionando os entulhos também para lá, entendeu? Levar, né, nos pontos que a gente tem no município,
para não jogar, porque as pessoas têm o hábito de pegar o entulho e jogar em terrenos baldios, em locais inapropriados, né? Então tem um local certo para fazer a coleta. Esse é uma coisa que a gente fala periodicamente aqui no Telescópio. Existem pontos de coleta na cidade. Como é que chama lá? O ecoponto lá. Isso. Então, assim, é a própria população, uma parte pequena da população, que é mal educada mesmo e joga lixo na calçada dos outros, joga ali num terreno baldio, viu? No caso da dengue, a vítima pode ser a própria pessoa. Pode ser a própria pessoa. Né? E é dengue, é escorpião, outros bichos. Então, assim, eu também convido todo cidadão a ser um multiplicador da campanha contra a dengue e também um agente fiscalizador da limpeza urbana. Viu um vizinho descarregar lá? Viu? Liga para o 156, faça foto, filme. Não quer se identificar? Quer mandar aqui para a TV Itapê? Pode mandar que a gente põe no ar aqui, porque é um absurdo isso. Isso cabe ao cidadão. Né, Arlindo? Não vai ter um fiscal da prefeitura em cada quarteirão para monitorar isso. Com a participação da população para fazer essas denúncias. E agora, esse ano nós temos uma legislação também, né, Claudinei, nesse aspecto, para as pessoas que têm o descarte irregular. Então, tem que estar conscientes, porque nós vivemos em Itapetininga. Nós temos que cuidar da nossa cidade para que nós tenhamos uma vida mais saudável. E todo esse ecossistema, toda essa simbiose itapetiningana, a gente tem que estar sempre junto, lutando pelos mesmos objetivos. Exatamente. E é importante, a gente falando agora, até nos aumentos de atendimento. Então, né, de repente, você tem uma necessidade de uma outra doença, você vai no hospital, de repente você pega um hospital lotado, porque o número de casos de dengue aumentou muito no município. É um descuido que a gente podia estar até mais tranquilo em relação aos atendimentos, né? Então, a gente viu aí os hospitais fazendo um hospital de campanha, uma loucura. Na Unimed foi montado o TEM da parte então, lá. uma loucura, porque daí as pessoas que têm outras doenças têm que, né, de repente acumulam um atendimento ali, a gente sabe que o fluxo vai aumentar, vai demorar mais o atendimento. Uma coisa que a gente podia fazer uma prevenção, né, Fábio? Então, até nisso ajuda, né? Até nisso ajuda. E a prevenção é absolutamente gratuita, né, Claudinei? É só chegar lá, opa, canequinha tá lá, põe no lixo, daí, opa, uma tampinha uma vez lá. por semana já é suficiente, né? 10 minutos em uma semana. E o tratamento hospitalar, clínico de dengue, é duro, né? Não é fácil. Anderson, porque além de o paciente sofre, é difícil, é demorado, né? Porque daí você tem os casos aumentando, a população procurando os atendimentos, você tem, né, vai demorar, porque todo mundo procurando atendimento ao mesmo tempo, você imagina, né? Fila pra caramba. Fila, são exames que tem que a pessoa fazer, o exame também tem um tempo de sair o resultado dos exames, ele vai ter que passar com o médico, reavaliar os exames, então essa pessoa acaba ficando um certo tempo no hospital, porque ele tem que fazer uma hidratação. Fora isso, ele sai de lá com uma orientação de hidratação para casa, que é pesada a hidratação. Dia sim, dia não, tem que voltar a fazer. Dependendo da classificação do caso, tem que voltar para fazer o exame. Então, é uma coisa assim que é custoso para a pessoa, né? Então, a gente tem como evitar isso. Então, o município, lógico, a gente vai estar sempre ofertando os atendimentos, né, Fábio? A gente tem 2 pronto atendimento, tem o Hospital Agalob, tem os pacientes particulares que passam na Unimed, né? Então, assim, a gente tem os atendimentos, mas se as pessoas cuidar mais, a gente consegue diminuir isso. O impacto para a saúde vai ser bem melhor, porque a gente consegue assistir melhor as pessoas também, né, Fábio? Não tenha dúvida. Evitar, fora o desconforto, né? Porque quem pega uma dengue forte aí... Complicado. Judia, né? Meu Jesus. Já pegou, Anderson? Já. O ano passado, quase morri. Olha, muito não forte. é fácil. Claudinei já pegou? Eu ainda, muitas vezes pode ser assintomático, né? Que eu saiba assim. Tamo junto. Você pegamos meio despercebido. E Anderson, pegou? E outra coisa, eu se peguei também, que tô nesse meio também, que não percebi. Outra coisa bacana é a relação à vacinação, né? A gente tem a vacinação da dengue para os adolescentes. Então, os pais estão levando os adolescentes de 10 a 14 anos para a unidade mais próxima da sua residência para vacinação. A gente tem uma prevenção. A 14 anos. 10 a 14 Isso. anos. Qualquer unidade de saúde Qualquer unidade de saúde. Gratuito? Gratuito. Tem para todo mundo? Tem para todo mundo. Olha lá, pais, não perca a oportunidade aí de 10 a 14 anos, partiu o posto de saúde. Partiu o posto de saúde. Porque as pessoas, a gente vê as pessoas ligando, querendo para outra faixa etária, mas por enquanto o Ministério fez essa autorização. E é uma vacina que, no particular, as pessoas vão buscar em 800, 900 reais. É caro, né? É caro a vacina. Então, as pessoas estão procurando, porque não conseguem, porque não estão fora da faixa etária, e os adolescentes têm a vacina.
e muitas vezes acaba não contemplando as pessoas para estar fazendo, não leva, né? Adolescente, você sabe que é difícil, né? Faz lidar, né? Tem que carregar, levar junto. Né? Meninos, é isso aí. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Espero não tê-los tirado da rua aí, tranquilo. Da lida, como dizem, né? A moçada, né? Não. Mas continuem assim, eu acho que vocês são os exemplos aí, os heróis que estão no dia a dia na rua. E o ano inteiro, não é só agora. Exatamente, o ano todo. E nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Sempre que puder, nos convide, que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. A casa é sua. Obrigado. Mais uma vez, obrigado também pela oportunidade, né? E como a gente já fala de dengue nas residências para a população, e aqui, através do TVI, atender muito mais pessoas, a região, informando todo mundo, é muito bacana e satisfatório para a gente. Eu comecei o programa, depois o Anderson parece que ouviu, acho que ele veio ouvindo. A questão é conscientização. Né? Conscientização. O senhor falou, o Anderson complementou depois sem saber, né? Sem saber. Não foi combinado, né? Não foi combinado. Mas é mesmo, né? Conscientização de que, viu, a gente começa a ter uma cidade pela nossa casa. Então, assim, a calçada é responsabilidade do morador. Viu, limpe o mato, tire lixo, veja, dê uma conversada com seu vizinho do outro lado, um terreno vazio ali do lado. E são muitas armadilhas, né? Arlindo, a gente falou aqui, uma tampinha dessa, uma garrafa de cerveja que ficou largada no quintal lá, um pires, um prato que ficou lá pro cachorro, sei lá, coisas desse tipo. Então, se a gente tirar 10 minutos, uma vez por semana, a gente faz uma repassada aí. Com certeza. E a gente vai ter números bem melhores que o ano passado. Se Deus quiser. Assim que seja. Anderson, obrigado, viu, Anderson? Parabéns pela equipe, os meninos tão bons. Os meninos são 10. Pode tirar férias já. São 10. Eu dei esse convite, sempre quando precisar, estamos à disposição. E aproveitando a oportunidade também, as empresas, de repente as pessoas querem fazer no SESB, fazer uma palestra sobre dengue, sobre a virose, né? A gente disponibiliza os meninos também para estar indo, fazer uma orientação da própria empresa, uma brigada ali, alguma coisa assim. A gente participa também, a gente está para ajudar a comunidade, as pessoas criar, vou fazer uma reunião no meu bairro, queria fazer uma conscientização sobre a dengue, pode estar convidando a gente também, a gente faz um cronograma, né? A gente tem umas fantasias, Fábio, que a gente trabalha com o mosquito da dengue. Isso. Dengue, né? Eu achei que o Claudinei viesse de mosquito hoje. Mosquito hoje, veio. Hoje eu não vi. E a gente pode aproveitar, porque a gente faz trabalhos teatros, assim, nas escolas. Sim. Então a gente tem parceria com os alunos de medicina da USP, que geralmente eles fazem também essa parceria, querem fazer. Então a gente tem vários parceiros que a gente consegue atender nesse sentido também. E desperto com essa sua lembrança aí as empresas e a responsabilidade social. E essas grandes empresas, bem que poderia fazer uma palestra mesmo, chama os meninos da vigilância, porque são 50 funcionários, 100 funcionários, 200 funcionários, levando essa consciência, disseminando para fora também. Essas doenças epidemiológicas não envolvem sangue corintiano, essas coisas, não tem cura, né? Não tem cura. Hoje nós não estamos tão sem cura, hoje é só rubro-negro e palmeirense que tá exatamente. Né? O resto tá tudo batendo cabeça. E o Mirassol, né? E o Mirassol tá bombando. O Mirassol tá bombando. Eu não quero falar de futebol, eu só quero rir de palmeirense. Obrigado, viu, meninos? Bom feriado hoje, dia 20, dia da consciência negra. Use a consciência. Somos todos iguais. Todos perante a sociedade, perante o mundo, e inclusive no mosquito, né? O mosquito não escolhe gente de direita, esquerda, escolhe ou não? Não. Mas esse aqui é bolsonarista, eu vou picar. Aquilo lá é petista, eu vou picar 2 vezes. Fica todos nós. Então, não tem isso, né? Não tem classe social. A cidade é nossa. Fiquem com Deus. Até amanhã, meio de encontro, estamos de volta. Tchau, tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30.